absoluto e o valor posicional, né? O que será que é o valor absoluto? O que será que é o valor posicional? Posicional já vem dizendo que é de posição, de lugar. Absoluto é o valor do algarismo, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o algarismo 3. Esse 3, o valor absoluto dele nunca irá mudar. Sempre vai ser 3. Sempre vai ser 4. Sempre vai ser 5. Então, o valor absoluto é o valor dele, desse algarismo. Não importa onde ele está, tá? Olha, esse material aqui a dona Calméria postou lá para vocês, para quem quiser fazer. A dona Calméria fez, né, usando um materialzinho melhor, mas dá para fazer com qualquer coisa. Então, continuando a nossa explicação, né? Eu disse para vocês que o nosso valor absoluto, ele não importa, ele vai ser sempre aquele valor. Se é o algarismo 4, ele sempre vai valer 4, se for o 3, sempre vai valer o 3, tá? Mas o meu absoluto, ele muda de lugar, conforme a posição que ele está, certo? Tá. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, esse 5. Se eu colocar ele aqui, ó, na unidade, ele vai estar valendo 5. Mas se o meu 5, meu algarismo 5, estiver aqui na centena, ele não é mais 5, ele vale 500, certo? E se ele estiver na dezena, ele vai valer 50. Então, quando eu falo em valor posicional, depende da posição que ele está. Tá? Depende da posição que ele estiver, ele vai ter o valor. Ele pode estar aqui na minha unidade de milhar. E ele vai estar, como é unidade de milhar, ele vai estar valendo 5.000. Tá? Se ele tiver cada unidade simples, ele vai estar valendo 5. Então, depende do lugar no número que ele está, certo? Deixa eu pôr esse material aqui. Então, lá nas atividades, tem vários assim, ó. Por exemplo, 6, o 4 e o 3. 643. Depois eu vou ter o meu outro número. Vocês olhem que os algarismos são o mesmo. Aqui eu tenho o 643. E eu vou dizer para vocês, nesse número, meu 6 está valendo quanto? Qual é o valor dele posicional? E vocês vão me dizer que o meu 6, aqui nesse número, está valendo 600. Mas no segundo número que eu formei, com os mesmos algarismos, somente trocando a ordem, tá? Eu formei o 463. E aqui o meu algarismo 6 está valendo 60. O algarismo é o mesmo, mas depende da posição que ele for colocado, ele tem um valor. Neste primeiro, ele valia 600, porque ele estava na centena. No meu segundo número, ele vale só 60,
porque ele está na dezena, tá? E se eu fizer outro, ainda, um 346, tá? O meu 6 vai estar valendo somente 6 unidades. O algarismo é o mesmo. O valor absoluto dele é o mesmo, não muda. Ele é 6 aqui, ele é 6 aqui, ele é 6 aqui. Porém, o valor posicional dele muda. Posicional vem de posição, de onde ele está colocado. Aqui ele está na unidade, aqui ele está na dezena e aqui ele está na centena, certo? Então, essa é a explicação para a atividade sobre o valor posicional. Quanto ele está valendo, depende da posição dele, certo? Fora esse aqui, eu trouxe ainda para vocês o material dourado, tá? Que é uma plaquinha com 100 quadradinhos, que vale uma centena. A tirinha com 10, que vale uma dezena, ó, ele é uma parte dessa, tá vendo? Então, uma centena, eu tenho 10 tirinhas dessa, tá? Eu tenho 10 dezenas. Para mim fazer uma dessa, eu tenho que botar 10 dezenas juntas. Quando eu tenho 10, eu posso substituir por uma dessa, por uma centena, porque 10 tirinhas dessa, junto, formam uma dessa, tá? E também tenho a minha unidade, um quadrinho. O que é? Uma unidade, para mim conseguir ter uma dezena, eu tenho que colocar 10 unidades, uma em cima da outra. Quando eu coloquei 10, eu tenho uma dezena, tá? Então, 10 pecinhas dessa formam uma dezena. Para mim ter uma centena, eu tenho que ter 100 pecinhas dessa. Eu tenho que colocar 100 pecinhas ladinho uma da outra. Tudo. E aí eu vou ter uma centena, tá? Então, uma centena são 100 quadrinhos desses, cubinhos desse. Se eu estiver transformando em dezena, eu vou dizer que uma centena são 10 barrinhas dessa, tá? Então, se eu botar 10 barrinhas dessa, uma do ladinho da outra, eu vou ter uma centena, tá? E quando eu tenho uma dezena, eu tenho 10 pequenininhos junto, certo? Então, esse é o material dourado. Mas como nem todo mundo tem material dourado, não tem o suficiente, porque quando eu compro uma caixinha, quando a Palmeira compra só uma caixinha pequena, não é aquela caixa grande que tem na escola, ela só veio uma barra dessa, né? Então, assim, ó, é um material demonstrativo, mas não é um material para a gente usar, para trabalhar com ele, porque ele só veio uma barrinha de 100, uma centena. Então, no vídeo que a dona Calmélia postou para vocês na aula, eu mostrei os materiais que dá para a gente fazer em casa, como aquele da fichinha que a dona Calmélia ensinou. Eu mostrei para vocês, e a professora lá tinha feito, esse quadro aqui, né? Eu peguei um papel, ó. Isso aqui eu tirei de uma menina que trabalhava numa empresa que colocava isso no lixo. E aí eu pedi para ela e ela me trouxe. É um material muito bom para ser colocado no lixo, né? Daí eu peguei o papel, escrevi, pode ser feito, fiz as casinhas. No vídeo ela trabalha só com a unidade, a dezena, a centena. Eu coloquei também a unidade de milhar, porque nós do terceiro ano vamos trabalhar com o 1000 também, né? E daí eu fiz as casinhas, fiz a separação e botei, pode ser botado outro papel ou um plástico. Eu tinha umas folhinhas de plástico, botei o plástico por cima,
certo? E aí, eu imprimi, lá eu também mandei uma cópia, e colei num palitinho. Posso colar em qualquer coisa, até no palito de dente, eu colei num palitinho de sorvete. Então, essa minha plaquinha aqui é a mesma coisa que esta plaquinha aqui. Ela está representando a mesma coisa, tá? Também tem 100 quadradinhos, cubinhos, né? Mesma coisa que essa. Mas para mim trabalhar com o meu quadro, para mim trabalhar na mesa, ela é mais prática, tá? Depois eu fiz as tirinhas de 10, que representa a minha dezena. E também colei num palitinho. E também fiz o meu quadradinho, que é a minha unidade, tá? Então, só para vocês verem que esse material a gente pode fazer em casa, com qualquer coisa. Posso colar fazer na folha de ofício, imprimir e colar, ou cortar, fazer com a régua medir direitinho, né? Só que tem que cuidar com as medidas. E recortar. E aí, com isso aqui, eu fiz o seguinte. Vamos supor que eu quero representar o número 142. Que seja esse número aqui. E você tem que dizer para mim quantas dezenas, quantas centenas, quantas unidades. E aí você vai colocar para mim. Aqui eu tenho 2 unidades. Tá? Então, eu vou pegar 2 quadrinhos. Eu tenho 4 dezenas, então eu tenho 4 tirinhas dessa. Tenho 1, 2, 3 e 4. E tenho uma centena. Então, é uma forma prática, concreta de eu representar e ver o que eu tenho aqui, tá? Nesse número, eu tenho 2 unidades, que é o 2, 4 dezenas, que é o meu 4, e uma centena, tá? E assim eu posso fazer com qualquer número, Nós vamos usar também isso depois para trabalhar as operações. Por isso era interessante vocês fazerem esse material. Eu vou representar outro número agora. 307. Lembra que vocês já aprenderam a sobrepor os números para saber quando vai o 0 no meio. Lembra? Aquelas fichinhas que vocês fizeram? Aqui a Dona Calmélia só tem o algarismo, não tem as fichinhas representando quando é a dezena, tá? Que vai sobrepondo um em cima do outro para dar o número certo. Então, se eu for representar isso aqui, eu vou ter que ter deixa eu botar o número aqui em cima. Uma, 2, 3, 4, 5, 6, e vou botar mais um aqui no meu papel meio pequeno, 7. Aqui na dezena, eu não tenho nenhuma dezena aqui sobrando, aqui, então vai ficar assim. E aqui na centena, eu tenho 3, então eu vou colocar 1,